vento gelado de julho cortava meu rosto enquanto eu caminhava em direção ao Fórum Central de São Paulo. Vestia um conjunto simples, mas elegante. O melhor que consegui comprar com o pouco que me restava depois do divórcio. 5 anos casada com Eduardo, empresário do ramo imobiliário. E agora eu estava ali, sem nada, lutando pelo que era justo. Respirei fundo antes de entrar no saguão de mármore. As paredes imponentes do fórum pareciam me engolir. Meu advogado, Dr. Marcos, me esperava com uma pasta de documentos debaixo do braço. "Pronta, Fernanda?" perguntou ele, tentando esconder a preocupação na voz. "Tenho escolha", respondi com um sorriso nervoso. A sala de audiência estava repleta. Na primeira fileira, reconheci meus antigos amigos da época em que vivia na mansão do Morumbi. Pessoas que desapareceram junto com meu sobrenome de casada. Do outro lado, Eduardo com seu terno italiano feito sob medida e ao seu lado Camila, a nova esposa, ostentando um colar de diamantes que eu reconheci imediatamente. Era o presente que ganhei no nosso 3º aniversário. Todos de pé para a entrada do excelentíssimo senhor juiz Dr. Ricardo Mendes, anunciou o oficial de justiça. O silêncio tomou conta da sala. O juiz, um homem de meia-idade com expressão séria, folheou alguns documentos antes de iniciar a sessão. "Estamos aqui para finalizar a partilha de bens do processo de divórcio entre Eduardo Santos Monteiro e Fernanda Alves Monteiro, agora voltando a usar o nome de solteira, Fernanda Alves. Prosseguiremos com os depoimentos finais antes da decisão." Eduardo foi o primeiro a se levantar. De pé, ajustou a gravata de seda antes de começar. "Meritíssimo, trabalhei a vida inteira para construir meu patrimônio. Quando conheci Fernanda, ela não tinha nada. Era secretária numa imobiliária pequena. Eu a tirei daquela vida, dei conforto, luxo, posição social. Depois de 5 anos, ela decide que quer metade de tudo que construí com décadas de trabalho? É um absurdo." Senti meu rosto queimar de raiva e vergonha. Era verdade que eu não tinha muito quando nos conhecemos, mas jamais me importei com seu dinheiro. Amava Eduardo, ou pelo menos a pessoa que pensei que ele fosse. O advogado dele continuou, exibindo gráficos que mostravam como o patrimônio já existia antes do nosso casamento. Mencionou as propriedades na praia do Guarujá, o apartamento em Miami, as 5 lojas no shopping Iguatemi, tudo para provar que eu não tinha direito a nada daquilo. Então foi a vez de Camila, a nova esposa. Ela levantou-se num movimento estudado, o vestido de grife moldando seu corpo perfeito. Tinha sido modelo e era quase 10 anos mais jovem que eu. "Meritíssimo", começou ela com sua voz melodiosa. "Convivo com Eduardo há mais de 1 ano e posso afirmar com toda certeza, Fernanda sempre quis apenas o dinheiro dele." Houve um murmúrio na sala. Ela continuou, o veneno escorrendo de cada palavra. "Ela sempre quis o dinheiro. Foi isso que Eduardo me disse quando nos conhecemos. E é verdade. Trabalhei como modelo internacional por anos, conheço mulheres interesseiras. Fernanda é o pior tipo, aquela que finge amor para dar o golpe depois." Minhas mãos tremiam sobre a mesa. Dr. Marcos colocou a mão sobre meu ombro, um gesto silencioso pedindo calma. "Vejo como ela olha para o anel de noivado que Eduardo me deu." Camila continuou, erguendo a mão para exibir um enorme diamante. "É pura inveja. Eduardo é um homem generoso que merece alguém que o ame de verdade, não uma oportunista que quer sugar até o último centavo." Quando chegou minha vez de falar, minhas pernas mal me sustentavam. Levantei-me devagar e olhei diretamente nos olhos do juiz. "Meritíssimo, não estou aqui pelo dinheiro de Eduardo. Jamais quis seu patrimônio. O que peço é apenas o que é justo pelo tempo e dedicação que investi nesse casamento." Fiz uma pausa, tentando controlar minha voz. Durante 5 anos, abandonei minha carreira para apoiar Eduardo. Administrei nossa casa, organizei eventos empresariais que trouxeram milhões em novos contratos, representei a empresa dele em viagens internacionais.
Fui esposa, secretária, relações públicas e confidente. Olhei brevemente para Eduardo, que desviou o olhar. Quando descobri que ele me traía com Camila, ele me expulsou de casa com apenas uma mala de roupas. Bloqueou meus cartões, cancelou meu plano de saúde e espalhou para todos os nossos conhecidos que eu era uma interesseira. Tive que recomeçar do zero, aos 35 anos, sem casa, sem emprego e com a reputação destruída. A sala permaneceu em silêncio. Continuei. Não estou pedindo as propriedades dele, os carros de luxo ou as empresas. Estou pedindo apenas o reconhecimento do meu trabalho e dedicação durante esses anos. E mais importante, estou pedindo que o tribunal examine estes documentos. Dr. Marcos se levantou e entregou um envelope lacrado ao juiz. Meritíssimo. Estes documentos chegaram às minhas mãos há apenas 3 dias, através de um ex-funcionário da empresa do Sr. Eduardo. São cópias de transações bancárias que provam desvio de recursos e sonegação fiscal. Há também e-mails que comprovam que a senhora Camila, atual esposa, já mantinha relacionamento com Eduardo há mais de 3 anos, enquanto ele ainda era casado comigo. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ele se virou para seu advogado, sussurrando furiosamente. Camila empalideceu, o rosto perfeito contorcido numa expressão de pânico. O juiz abriu o envelope e examinou os documentos por vários minutos. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Finalmente, ele olhou para Eduardo com uma expressão severa. Senhor Monteiro, estes documentos mostram transferências de quantias substanciais para contas nas Ilhas Caimán, não declaradas à Receita Federal. Há também evidências de manipulação contábil em suas empresas e de suborno a fiscais municipais. E o mais grave, registros de que a senhora Camila recebeu pagamentos mensais de sua empresa classificados como consultoria de imagem desde 2018, quando o senhor ainda estava casado. Eduardo levantou-se bruscamente. Meritíssimo! Isso é uma armação. Fernanda está tentando me incriminar. Tenho aqui, continuou o juiz, imperturbável, declarações assinadas pelo seu ex-contador e pelo gerente de TI da sua empresa, ambos confirmando a autenticidade destes documentos. Além disso, há fotos e mensagens que comprovam o relacionamento do senhor com a senhora Camila desde no mínimo 3 anos atrás. Camila se levantou, o rosto contorcido de raiva, e apontou o dedo para mim. Sua vagabunda! Você armou tudo isso! Gritou ela. Ele deixou você porque você nunca foi mulher suficiente. Ela sempre quis o dinheiro. Foi só isso que você sempre quis. O juiz bateu o martelo com força. Ordem no tribunal. Senhora Camila, contenha-se ou será retirada da sala. Eduardo puxou Camila de volta à cadeira, sussurrando algo em seu ouvido. Ela o empurrou, visivelmente transtornada. O juiz se dirigiu a mim. Senhora Fernanda, como estes documentos chegaram até a senhora? Meritíssimo Carlos, o ex-contador de Eduardo, me procurou há 1 semana. Ele foi demitido depois de questionar algumas práticas financeiras da empresa. Antes de sair, reuniu estas provas e as guardou como segurança. Quando soube do processo de divórcio e das acusações contra mim, decidiu me ajudar. O juiz assentiu e continuou examinando os papéis. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, ele olhou para todos na sala. Diante das evidências apresentadas, minha decisão é a seguinte. Primeiro, todos estes documentos serão encaminhados à Receita Federal e ao Ministério Público para investigação. Segundo, reconheço que houve má-fé por parte do Sr. Eduardo durante todo o processo de divórcio, incluindo a ocultação de bens e a difamação da ex-esposa. Eduardo empalideceu. Seu advogado sussurrava freneticamente em seu ouvido. Quanto à partilha de bens, continuou o juiz, determino que a senhora Fernanda Alves tem direito a 50% de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo as participações nas empresas. Além disso,
Como compensação pelos danos morais e materiais sofridos, o Sr. Eduardo deverá transferir para a Sra. Fernanda a propriedade no Guarujá e o apartamento nos Jardins, onde ela residia durante o casamento. Senti lágrimas nos olhos. Não era pelo dinheiro ou pelas propriedades, era pelo reconhecimento, pela justiça que finalmente chegava. Por fim, concluiu o juiz, condeno o Sr. Eduardo a pagar uma pensão compensatória no valor de 15 salários mínimos mensais pelo período de 3 anos, para que a Sra. Fernanda possa se reestabelecer profissionalmente. Camila levantou-se novamente, desta vez gritando para Eduardo. Você me garantiu que ela não conseguiria nada. Você disse que tinha tudo sob controle. Eduardo tentou acalmá-la, mas ela estava fora de si. Você me prometeu que ficaríamos com tudo, que ela sairia sem um centavo. Camila continuou, revelando sem perceber a conspiração entre eles. O juiz bateu o martelo novamente. Ordem! Se houver mais uma interrupção, farei a senhora Camila responder por desacato. Camila finalmente se calou, mas seu olhar para mim era puro ódio. Eduardo parecia derrotado, a arrogância completamente dissipada de seu rosto. Está encerrada a sessão, declarou o juiz, batendo o martelo uma última vez. Quando me levantei para sair, Dr. Marcos sorriu e apertou minha mão. Parabéns, Fernanda, você mereceu cada centavo. No corredor, vi Eduardo discutindo furiosamente com seu advogado. Camila estava ao telefone, gesticulando nervosamente. Quando passou por mim, Eduardo parou por um momento. Você planejou isso o tempo todo? Perguntou ele, a voz baixa e amarga. Não, Eduardo. Nunca planejei nada disso. Só queria um casamento feliz. Respondi calmamente. A diferença é que você planejou me deixar sem nada, enquanto eu só queria justiça. Ele não respondeu, apenas seguiu em frente, os ombros curvados pelo peso da derrota. Ao sair do fórum, o sol da tarde iluminava São Paulo. Respirei fundo, sentindo um peso enorme saindo dos meus ombros. Não era sobre o dinheiro ou as propriedades, embora eles certamente ajudassem a reconstruir minha vida. Era sobre justiça, sobre a verdade finalmente vindo à tona. Meu telefone tocou. Era minha irmã Renata, ansiosa por notícias. E aí, como foi? Perguntou ela preocupada. Sorri olhando para o céu azul de São Paulo. Acabou, Rê, finalmente acabou e agora posso recomeçar. Os dias seguintes à audiência foram um turbilhão. Meu celular não parava de tocar. Antigos amigos que subitamente lembraram da minha existência. Jornalistas querendo detalhes sobre o escândalo envolvendo um dos empresários mais conhecidos de São Paulo e até uma proposta para um livro sobre minha história. Na manhã de quarta-feira, uma semana após a decisão do juiz, estacionei meu carro alugado em frente ao prédio da empresa de Eduardo, no Itaim Bibi. O segurança da recepção me reconheceu imediatamente. Senhora Fernanda, que surpresa, disse ele sem esconder o espanto. Bom dia, Joaquim. Preciso falar com a Márcia do RH. Ela está? Enquanto aguardava no luxuoso lobby, observei as fotos nas paredes. Eduardo com políticos, empresários, celebridades, sempre sorrindo, sempre no controle. Até agora. Fernanda! Márcia apareceu, me abraçando com genuíno carinho. Ela era uma das poucas pessoas da empresa que manteve contato comigo após o divórcio, mesmo arriscando seu emprego. Não esperava te ver aqui. Vim tratar de assuntos oficiais, expliquei, mostrando a pasta com documentos. Como acionista da empresa agora. Os olhos dela se arregalaram. Então é verdade, o pessoal não fala de outra coisa. Márcia me conduziu até a sala de reuniões principal, onde já me aguardavam o advogado de Eduardo, 2 diretores, e Carlos, o ex-contador que havia me fornecido as provas. Carlos? Perguntei, surpresa ao vê-lo ali. O conselho o reconvocou para organizar a bagunça, explicou um dos diretores, visivelmente desconfortável. Depois que o Ministério Público começou a investigação, precisamos de alguém que conheça todos os detalhes. Sentei-me à mesa, consciente dos olhares sobre mim.
Por 5 anos, eu havia frequentado aquele mesmo edifício como a esposa do chefe, servindo café, organizando confraternizações, sendo subestimada. Agora, eu era proprietária de 30% da empresa. "Onde está Eduardo?" perguntei, notando sua ausência. O advogado pigarreou antes de responder. "O senhor Eduardo está indisposto. Pediu para conduzirmos esta reunião sem ele." "Indisposto ou com vergonha?" respondi, mantendo minha voz calma. "Bem, vamos ao que interessa." Durante as 2 horas seguintes, discutimos a situação da empresa. Com as investigações em andamento, as ações despencaram e vários clientes ameaçavam romper contratos. Eduardo havia se afastado temporariamente da presidência e o conselho buscava desesperadamente estabilizar a situação. "Vocês têm 2 opções", falei finalmente, após ouvir todas as explicações. "Podem me comprar, pagando o valor justo pelas minhas ações, ou podem me aceitar como membro ativo do conselho. Comprar suas ações não é viável no momento", respondeu o advogado tenso. "A empresa não tem liquidez suficiente. Então serei conselheira a partir de agora", concluí, abrindo meu laptop. "Tenho algumas ideias para minimizar os danos da crise atual." Apresentei um plano de reestruturação que havia elaborado com a ajuda de Dr. Marcos e alguns consultores. Incluía transparência total com os investidores, colaboração com as autoridades fiscais e uma estratégia de comunicação para recuperar a confiança do mercado. "Isso é surpreendentemente bem pensado", comentou um dos diretores quando terminei. "Surpreso porque uma ex-secretária e esposa troféu pode ter cérebro?" retruquei, sem conseguir conter a ironia. "Passei 5 anos observando cada detalhe desta empresa. Conheço os pontos fortes e fracos melhor que muitos de vocês." Após a reunião, Carlos me acompanhou até o elevador. "Obrigada por tudo", disse a ele. "Você arriscou muito me ajudando." Ele sorriu tristemente. "Fiz o que era certo. Trabalhei com Eduardo por quase 20 anos, vi seu império crescer e também vi como ele mudou. O poder e o dinheiro o transformaram em alguém que eu não reconheço mais." "E Camila, alguma notícia?" Carlos deu uma risada seca. "Sumiu com metade das joias e o Porsche. Dizem que está em Búzios com um jogador de futebol." Saindo do prédio, senti uma mistura de emoções. Parte de mim queria chorar pelo tempo perdido, pelo amor que um dia acreditei ser verdadeiro. Outra parte sentia um alívio imenso, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocada. Naquela noite, voltei ao apartamento dos Jardins, que agora era oficialmente meu. Era estranho entrar ali sem precisar da permissão de Eduardo. Os móveis caros, os quadros de artistas renomados, tudo parecia diferente agora. Não era mais uma prisão dourada, mas sim o primeiro capítulo da minha nova vida. Minha irmã Renata apareceu com uma garrafa de champanhe e comida japonesa. "Para celebrar sua vitória", disse ela, enchendo 2 taças. "Não sei se é uma vitória", respondi, olhando pela janela para a cidade iluminada, "mas com certeza é um recomeço." Renata se sentou ao meu lado. "Vi Eduardo no jornal hoje. Parece arrasado. Ele construiu a própria ruína", comentei, sem sentir o prazer que imaginei que sentiria. Tinha tudo: uma empresa próspera, uma vida confortável, pessoas que o amavam de verdade. Jogou tudo fora por ganância e ego. "E agora, qual é o plano?" perguntou Renata. Tomei um gole do champanhe antes de responder. "Vou ajudar a salvar a empresa, não pelos acionistas ou por Eduardo, mas pelos funcionários. Há centenas de famílias que dependem daqueles empregos, sempre pensando nos outros." Renata sorriu. "Mas e você, Fê? O que quer para si mesma?" A pergunta me pegou desprevenida. Nos últimos anos, eu havia existido apenas como extensão de Eduardo. Seus desejos, suas necessidades, suas ambições. Quem era Fernanda Alves sem o sobrenome Monteiro? "Quero redescobrir quem sou", respondi finalmente. "Talvez voltar a estudar, terminar minha faculdade de administração, quem sabe abrir meu próprio negócio.
Naquele momento, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Fernanda. A voz de Eduardo soou diferente. Quebrada. Vulnerável. Precisamos conversar. Não temos mais nada para falar, Eduardo. Por favor, insistiu ele. 15 minutos. É tudo que peço. Hesitei olhando para Renata, que me observava preocupada. Amanhã às 10 horas, no café do Museu de Arte. Um lugar público, respondi finalmente. E serão apenas 10 minutos. Desliguei antes que ele pudesse responder. Renata me olhava com as sobrancelhas erguidas. Tem certeza disso? Não, confessei. Mas preciso encerrar esse capítulo de vez para seguir em frente. Na manhã seguinte, cheguei ao café do Museu de Arte de São Paulo 10 minutos antes do horário marcado. O céu estava nublado, ameaçando chuva, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Eduardo já estava lá, sentado numa mesa no canto. Parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. O terno impecável continuava o mesmo, mas seu rosto estava abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Obrigado por vir, disse ele quando me aproximei. Sentei-me sem responder, mantendo uma expressão neutra. Você está diferente, comentou ele, me estudando. Estou livre, respondi simplesmente. O que você quer, Eduardo? Ele respirou fundo, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Primeiro quero me desculpar. Sei que não significa muito agora, mas preciso dizer mesmo assim. Se desculpar pelo que exatamente? Por me trair, por tentar me deixar na miséria, por espalhar mentiras sobre mim? Perguntei, mantendo a voz baixa, apesar da raiva que sentia renascer. Por tudo, respondeu ele, parecendo genuinamente abatido. Principalmente por não ter valorizado o que tínhamos. Fiquei em silêncio observando-o. O homem poderoso e arrogante que conheci parecia ter desaparecido. Recebi uma proposta de compra da empresa, continuou ele. Um grupo americano. Eles querem adquirir 100% das ações, incluindo as suas. E você veio aqui para me convencer a vender? Vim para te consultar. Você é acionista agora, tem direito de participar dessa decisão. Soltei uma risada incrédula. Que ironia! Há um mês você me chamava de interesseira e tentava me deixar sem nada. Agora precisa da minha assinatura para salvar seu pescoço. Não é assim, Eduardo se defendeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A oferta é boa, muito boa. Você ficaria financeiramente segura pelo resto da vida. Já estou financeiramente segura, Eduardo, e tenho planos para a empresa. Ele me olhou surpreso. Que planos? Reestruturação, transparência, novos mercados. O básico que você deveria ter feito ao invés de criar esquemas para sonegar impostos. Eduardo baixou os olhos. Você sempre foi mais inteligente do que eu admitia. Você nunca me viu de verdade, respondi com calma. Eu era apenas um acessório. A esposa bonita para exibir em eventos, a anfitriã perfeita para impressionar clientes. Não era só isso. Não? Questionei. Então por que, nos 5 anos em que estivemos casados, você nunca me deixou participar de decisões importantes? Por que ignorava minhas sugestões para a empresa? Por que me tratava como uma criança quando o assunto era dinheiro? Ele ficou em silêncio, sem resposta. E o pior, continuei, sentindo anos de frustração finalmente encontrando vazão. Você me fez acreditar que eu não era capaz de mais nada, que deveria ser grata por ter um homem como você que me tirou da pobreza. Eu estava errado, admitiu ele, surpreendendo-me com sua sinceridade. Você sempre foi extraordinária, Fernanda. Eu só estava assustado demais com sua força para admitir. Tomei um gole do café que havia pedido, dando-me tempo para processar suas palavras. E Camila? Perguntei finalmente. O rosto dele se contorceu numa expressão de desgosto. Acabou. Ela sumiu com joias e dinheiro assim que as coisas ficaram difíceis. Surpreendente, comentei com ironia. Ela sempre quis o dinheiro, afinal. Eduardo deu um sorriso triste, reconhecendo a referência às palavras de Camila no tribunal. Sobre a proposta de compra, retomei.
Não estou interessado em vender minhas ações agora. Pretendo ficar na empresa e ajudar a reconstruí-la. Por quê? Ele parecia genuinamente perplexo. Depois de tudo que aconteceu, porque, ao contrário do que você e Camila pensavam, nunca foi sobre dinheiro para mim. É sobre construir algo significativo, fazer a diferença. Há centenas de funcionários dependendo daquela empresa. Eduardo me estudou por alguns instantes. Você seria uma presidente melhor do que eu jamais fui. Talvez um dia, respondi, terminando meu café. Por enquanto, vou me concentrar em aprender tudo o que preciso e desfazer o estrago que você causou. Levantei-me, sinalizando que nossos 10 minutos haviam terminado. Fernanda, chamou Eduardo quando comecei a me afastar. Há alguma chance de perdão? Parei e o encarei. Perdão não é algo que se concede num café de 10 minutos, Eduardo. É um processo. Talvez um dia eu consiga deixar toda essa mágoa para trás, mas não hoje. Saí do café sentindo-me estranhamente leve, como se um capítulo realmente tivesse se encerrado. O peso da raiva e da traição ainda estava lá, mas já não me definia mais. 3 meses se passaram. A investigação sobre os negócios de Eduardo continuava, mas a empresa começava a se recuperar lentamente. Como acionista e membro do conselho, eu passava boa parte do tempo no escritório, aprendendo sobre cada departamento, conhecendo os funcionários, entendendo os processos. Numa sexta-feira ensolarada, estava reunida com a equipe de marketing quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Dr. Marcos, proposta finalizada. Estão oferecendo 300 milhões pelas suas ações. Quer discutir? Olhei pela janela do escritório para o skyline de São Paulo. 300 milhões de reais. Uma fortuna que me permitiria fazer qualquer coisa que quisesse pelo resto da vida. Algum problema, Fernanda? Perguntou Luísa, a diretora de marketing, notando minha distração. Nenhum, respondi, guardando o celular. Só uma decisão importante para tomar. Após a reunião, subi até a cobertura do prédio. Era um espaço raramente usado, com uma pequena área verde e vista panorâmica da cidade. Eduardo costumava vir aqui para fumar seus charutos cubanos em momentos de estresse. Sentei-me num banco e refleti sobre tudo o que havia acontecido. A traição, o divórcio humilhante, as mentiras, o tribunal, a vitória inesperada. E agora, uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Meu celular tocou novamente. Era a Renata. E aí, já decidiu sobre a oferta? Perguntou ela ansiosa. Como você sabe disso? Marcos me ligou. Ele está preocupado que você recuse só para provar um ponto. Suspirei, observando o sol começar a se pôr no horizonte da cidade. Não é para provar um ponto, Rê. É que, pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo importante. Algo meu. Você pode fazer algo importante com 300 milhões também, sabia? Argumentou ela. Abrir sua própria empresa, investir em causas que importam para você. Eu sei. Só preciso ter certeza de que não estou fugindo de um desafio. Naquela noite não consegui dormir. Revirei na cama, pensando em todas as possibilidades. Às 3 da manhã, levantei-me e fui até o escritório do apartamento. Abri meu laptop e comecei a escrever um plano. Não para a empresa de Eduardo, mas para a minha própria. Quando o sol nasceu, eu tinha dezenas de páginas de ideias, números, projeções. Um projeto para uma consultoria especializada em reestruturação empresarial com foco em governança ética e transparência. Algo que usaria toda a minha experiência recente, mas seria inteiramente meu. Na segunda-feira, entrei na sala de reuniões do conselho com uma decisão tomada. Eduardo estava lá, junto com os outros diretores e o representante do grupo americano interessado na compra. Bom dia a todos, cumprimentei, sentando-me à mesa. Analisei a proposta com cuidado e tenho minha resposta. Todos os olhos estavam sobre mim. Eduardo parecia particularmente tenso. Aceito a oferta pelas minhas ações, com 2 condições, declarei. Primeira, garantia de estabilidade para todos os funcionários pelos próximos 2 anos.
no mínimo. Segunda, criação de um fundo de desenvolvimento para pequenos empresários, especialmente mulheres empreendedoras, usando 5% do valor total da transação. O representante do grupo americano me olhou com respeito. Podemos aceitar essas condições. São louváveis, na verdade. Então temos um acordo. Concluí, estendendo minha mão. Após a reunião, Eduardo me acompanhou até o elevador. Então é isso, você está saindo? Perguntou ele. Estou seguindo em frente, corrigi. Vou abrir minha própria consultoria. Ele assentiu lentamente. Você vai ser extraordinária. Sempre foi. Desta vez, farei isso por mim mesma, respondi. Não como sombra de ninguém. 2 meses depois, inaugurei o escritório da minha consultoria no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Era um espaço moderno, com grandes janelas e uma equipe pequena, mas talentosa, incluindo Carlos, o ex-contador de Eduardo. Na festa de inauguração, Renata trouxe um presente especial, uma placa para a minha mesa com os dizeres: "Nunca foi sobre o dinheiro. Para você lembrar sempre", disse ela, me abraçando. Olhei em volta para meu novo começo. Pensei na mulher que eu era há 1 ano, insegura, dependente, acreditando que não merecia mais da vida. E na mulher que eu me tornara, forte, independente, pronta para construir meu próprio caminho. Na manhã seguinte, recebi um arranjo de flores no escritório. O cartão dizia apenas: "Você sempre mereceu muito mais do que eu podia ver. Parabéns pelo seu sucesso, E.M." Coloquei o cartão na gaveta e me concentrei no primeiro cliente do dia. O passado estava encerrado. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante, cheio de possibilidades. Todas elas minhas para escolher. Naquela tarde, uma jovem empresária entrou em meu escritório para uma consultoria. Ela estava nervosa, insegura sobre seu pequeno negócio de moda sustentável. "Não sei se conseguirei", confessou ela. "Meu ex-marido sempre disse que eu não tinha cabeça para negócios." Sorri, reconhecendo o padrão. "Deixe-me contar uma história", comecei. "Sobre uma mulher que também acreditou nas limitações que outros impuseram a ela, até o dia em que descobriu sua verdadeira força. E assim, minha história continuava, não mais como vítima, mas como protagonista da minha própria vida. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre valor, dignidade e o poder de reescrever nossa própria história."